Tá, hoje eu decidi falar sobre depressão masculina. Esse tema tá batendo no meu coração há muito tempo. Eu venho de uma família de homens profundamente deprimidos e vou ser ousada e dizer que eu não conheço na minha vida, nunca conheci uma família que não tenha um pai deprimido. Ou um filho, ou eu vou falar um pai deprimido. Toda família que eu vejo tem um homem em profunda depressão à frente dessa família. E isso é problemático de todas as formas possíveis, com toda a sinceridade. E eu tô morrendo de medo de fazer esse vídeo, também com muita sinceridade, porque eu não tenho um bom histórico com homens, eu apanho muito verbalmente, energeticamente, por causa das coisas que eu falo. Eu canalizo coisas, como você pode ver, eu vou canalizar agora nesse vídeo. Não tem script, não tem edição, eu tô fazendo esse exercício comigo mesma, eu não quero mais meditar, não quero mais escrever, eu quero que saia do jeito que vem, porque eu sei que vem. É uma força maior que toma conta de mim a hora que eu vejo veio e eu gosto disso. E eu não quero perder isso. Mas eu tô com muito medo, porque eu sei do que pode acontecer comigo quando eu falo esse tipo de coisa e eu guardei dentro de mim por muito tempo as coisas que eu penso, as coisas que eu canalizo, as coisas que eu falo. Eu não falava, ou falava bem baixinho, ou falava só para pessoas muito específicas. E eu não quero ser assim. Eu quero ser capaz de falar. Eu acho que as coisas que eu falo a respeito, elas podem ajudar milhares de pessoas. Eu acho que é uma visão totalmente diferente de como se cura um trauma, como um trauma funciona, como um trauma é criado. É uma visão que conversa diretamente com a sua alma e não com a sua cabeça e com o seu ego. Então é diferente de todo tipo de psicologia e tratamento espiritual que você já tenha visto na sua vida, porque não tem nada a ver com mudar seus pensamentos, tem tudo a ver com voltar a ser quem você era antes de você criar as máscaras, então arrancar as máscaras de uma forma totalmente diferente também pelo fato de que acontece pelo êxtase. E eu não acho que muitos homens tenham tido a experiência do êxtase. A gente fala muito que mulheres não conhecem o prazer, não conhecem o próprio corpo, não conhecem o êxtase, como se os homens conhecessem muito bem. Isso não é verdade e eu vou te explicar por quê. Por mais que eu esteja morrendo de medo, por mais que eu não queira falar sobre isso em público, porque eu tenho muito medo de tomar porrada de graça que eu não mereço tomar, eu vou falar de qualquer jeito, porque ficar na minha caixa é uma dor maior do que falar e tomar porrada. E eu sinto de todo o coração que as coisas que eu falo podem realmente curar um trauma e podem realmente mudar uma vida. E se eu mudo uma vida, eu mudo a vida de todo mundo que tá em volta dessa pessoa que eu mudei. Então, eu vou oferecer aquilo que eu sei sobre depressão masculina e eu espero de todo o coração que todo mundo entenda que isso vem com a melhor das intenções, que vem com o coração aberto, cheio de bondade, cheio de amor pela humanidade, por você, por todo mundo que eu conheço, por todo mundo que existe no planeta Terra. E que a intenção ela é sempre fazer as pessoas se sentirem infinitamente melhor do que elas se sentiam antes. Esse é meu lema. É o lema do portal que eu criei, The Cape Witch, que todo mundo já sabe o que que é. E eu vou daí. Eu vou dessa sensação de querer passar o melhor que eu posso para as pessoas e tentar ajudar de todas as formas possíveis. E se você nunca fez uma sessão comigo, que você consiga carregar todo o conhecimento que eu tenho dentro de você para que eu possa te ajudar. Isso sendo dito, eu acho que histórias são contadas do começo. Eu vou contar a história do começo para que você consiga entender como evoluiu a depressão masculina e a gente vai do começo ao fim conversando juntos. Tudo que eu conseguir derramar sobre você hoje, eu vou derramar para que você possa ser recebido com muita água, com muita fluidez, com muita alegria, com muito conhecimento. E eu espero que você receba com a sua alma, com o seu coração, porque é daí que tá saindo o meu. De coração para coração, de alma para alma, é daí que eu falo. Depressão masculina é algo que assola a sociedade há milênios. Isso acontece desde bem antes de Jesus Cristo, né? Que a gente mede tudo pela idade de Jesus. Bem antes de Jesus Cristo isso já existia. E apesar de eu saber perfeitamente que existem algumas comunidades que são matriarcais ou que têm uma outra forma de se estruturar, né, em comunidade, a maioria esmagadora do mundo é tudo um patriarcado, a gente sabe disso, especialmente
Europa, né? E aí a parte de colonização que foi levando isso. Mas enfim, se você pensar no Japão antigo, na China antiga, isso daí já acontecia, meu. Isso daí já acontece desde que o mundo é mundo, meu Deus do céu. Isso me desespera. Mas vamos lá. O sistema de patriarcado, ele foi criado e ele consiste em homens definem tudo o que vai acontecer socioeconomicamente, culturalmente, dentro e fora de cada residência. O homem define como a sociedade vai funcionar. Então, esse sistema entrega na mão do homem absolutamente todo o poder sobre o que acontece na sociedade como um todo, em tudo aquilo que é visível e invisível. Qual é o problema disso? Somente metade da sociedade define o que acontece com toda a sociedade. E hoje em dia, inclusive, menos, né? Porque tem mais mulher do que homem no mundo. Não sei por quê. Não sei por que a mãe natureza tá mandando mais mulher. Mas enfim, deixa pra lá. Ao mesmo tempo em que esse sistema entrega na mão do homem todo o poder, ele também tira do homem todo o poder pessoal dele. Então, o que acontece com um menino? Vamos do começo. O menino com 4, 5 anos de idade já começa a ouvir quando ele chora, quando ele fica triste, quando ele tá magoado, quando ele demonstra algum tipo de vulnerabilidade, de fragilidade, de abertura energética, emocional, psicológica, chama do que você quiser. Ele começa a ouvir as famosas e célebres frases que todo mundo fala a respeito hoje em dia. Menino não chora, engole o choro, deixa de ser mulherzinha, que viadinho, que bichinha, que menininha. E tudo usado, esse gayzinho, bichinha, menininha, mariquinha, mulherzinha, tudo no inha, que é o diminutivo. Diminutivo, a palavra já é bastante autoexplicativa, né? É você diminuir alguma coisa que já existe, né? Então, o que ele aprende nesse momento? Que ele não pode ser frágil, ele não pode ser vulnerável, ele não pode ser verdadeiro, então ele não pode ser ele mesmo, e ele não pode se expressar em sua totalidade. Só existe uma possibilidade para ele: ser um homem forte, que não demonstra emoções, que não fala sobre os sentimentos, os pensamentos, sobre é um cara frio, gelado, tipo todos esses filmes de ação, sabe? Jason Bourne, James Bond e bota aí todos os caras que fazem esse, o cara do Missão Impossível, puta, vai botando gente aí. Então ele aprende que ele tem que ser assim, ó. Alerta, dono da porra toda, gostosão, mandão, ricão. E aí, além de tudo isso, ele tem que se reduzir a uma coisa e além de tudo isso, ele aprende que mulher é menos que ele, que gay é menos que ele, e isso vai desumanizando outras pessoas que carregam aquilo que se chama ser humano, uma alma. Apesar que eu particularmente acho que bicho também tem alma, mas a gente deixa essa conversa para um outro momento. Mas enfim, ele aprende a desumanizar tudo aquilo que não se comporta e não é exatamente como ele, a diminuir e excluir, cancelar, denegrir, machucar tudo aquilo que a sociedade trata como inha. Mulherzinha, viadinho, mariquinha, menininha. Então, a partir desse momento, o menino que era doce, delicado, frágil, vulnerável, que era humano, que sentia junto com o outro, que se conectava com o outro, que era aberto, era honesto e falava: isso tá me machucando, eu não gostei disso, eu preciso chorar, tô muito triste, e que tinha essa capacidade de se autorregular através das emoções, que é tão importante para você navegar uma vida que é incerta de muitas formas, ele perde toda essa diversidade, todas essas cores e essa capacidade de se autorregular e de se conectar com o próximo, e esses meninos começam a virar ilhas, tipo, ele vive num mundo desse tamanho e tudo isso daqui que tá em volta, ele não se conecta com isso, porque ele não é viadinho, ele não é mulherzinha, ele não é frouxo, ele não é isso, não é aquilo.
Então, a forma como você desmerece aquele menino e faz literalmente bullying com ele, verbalmente, energeticamente, quebra o coração desse menino e cria uma casca em volta desse coração e ele se fecha. Então, no mundo, são vários meninos com o coração totalmente fechado que não se abre, e isso vai vindo cada vez mais para trás. Como eu posso explicar? Vai ficando cada vez mais cedo o momento em que o coração do menino é quebrado e fechado. Entende o que eu quero dizer? Antes levava até um pouco mais longe porque a infância talvez durasse um pouco mais, ou porque o pai às vezes saía para ir caçar, para ir trabalhar, para ir fazendo, ele não tinha tanto contato, não, entende? Isso veio vindo para trás por diversos motivos históricos e, enfim, sociais e políticos e econômicos e blá blá blá. Então, hoje em dia, por volta dos 4, 5 anos de idade, é a hora que quebram o coração desse menino. A gente tem que lembrar também que o condicionamento já existe dentro do corpo da mãe e do pai dele. Então, na hora que ele é concebido, a energia que o pai despeja no corpo da mãe e a energia que o ovário da mãe manda para que eles dois se fundam e façam esse bebê acontecer, essa energia já vem carregada de tudo que eu tô falando a respeito, porque o pai já carrega isso e a mãe já carrega isso também, por causa dos condicionamentos da sociedade. Então, esse menino ele já vem condicionado energeticamente e isso vai sendo colocado em cima dele conforme o tempo passa, de forma externa, não só interna. A partir desse momento, ele começa a cada vez mais crescer em cima dessa ideia de que os outros são menos do que ele, de que ele é mais do que os outros, de que ele é poderoso, de que ele é mandão, de que ele pode escolher o que ele quer fazer na casa dele, ele pode escolher o que ele quer fazer com a mulher e que se lasque, ele pode dominar esse sistema como o pai, o avô, o tio, o amigo do pai, o irmão de não sei quem, o pai da amiga, enfim. Ele começa a entender como aquilo funciona com os próprios olhos, porque a criança, na verdade, ela aprende as coisas através de energia. Totalmente. Energia é o mais importante de tudo. E essa energia é o que demonstra o que acontece com cada um. Então não interessa só o que o pai faz ou só o que o pai fala. Interessa quem o pai é. E esse menino sensível como ele é lá no fundo, né? Ele não é tonto. O moleque não nasce burro. Muito pelo contrário, nasce com uma sensibilidade elevadíssima. E como ele compreende energia, que era o que ele era antes de entrar na barriga da mãe dele e tomar uma forma humana, ele observa bem, ele vê que todo mundo tá mentindo, ele não confia em ninguém porque ninguém tá contando a verdade pra ele, então energeticamente ele sabe que aquelas pessoas não estão sendo sinceras com ele sobre quem elas são, porque elas não são sinceras nem com elas mesmas. E ele começa a entender que esse mundo é bastante cruel, que esse mundo vai dar porrada nele quando ele for ele mesmo, que ele não pode ser isso, mas que se ele for uma outra coisa ele tem muito poder. Ele começa a compreender como a sociedade funciona de uma forma completamente disfuncional, que carrega todos os traumas e todos os tropeços e todos os obstáculos do que significa ser humano e viver em sociedade. Esse menininho, todo quebrado, todo desmilinguido, que ninguém deu um suporte ali emocional pra ele, porque isso é coisa de mariquinha. Ele vai pro mundo fazer o que ele sabe fazer. Ser quebrado, ser fragmentado, ser somente uma porção desse tamanho de quem ele é, que no final das contas, se você for observar bem, nem é quem ele é. Ele encarna um personagem, é tipo você atuar da hora que você nasce até a hora que você morre. E você consegue ser tudo menos quem você nasceu para ser. Tudo menos autêntico, o que é muito triste. E isso se desenrola na adolescência em forma de excesso de bebida, excesso de fumo, excesso de sexo, excesso de pornografia, excesso de raiva, demonstrações de ódio. Isso tudo são formas daquele menino tentar extravasar e se autorregular como ele sabia fazer antes de acabarem com ele. Isso são formas dele tentar se autorregular dentro daquilo que é possível para ele.
Ah, eu só posso sentir raiva, eu não posso sentir tristeza. Então eu vou esconder a tristeza e eu vou agir com raiva. Tem meninos, por exemplo, que pra tentar dar uma extravasada, se eles não têm tanto se eles não conseguem desenvolver tanto a agressividade, ele vira o palhaço da turma. Por isso tanta gente fala assim, vocês já não ouviram, tipo, as histórias do Robbie Williams e de todas essas pessoas que as pessoas falam assim, nossa, que estranho, ele se suicidou. Nossa, mas ele tava sempre sorrindo, ele fazia as pessoas rirem o tempo todo. O Chandler de Friends, o Matthew, esqueci o nome dele, Matthew alguma coisa que fez o Chandler de Friends, alcoólatra, teve um treco na banheira, morreu. Daí todo mundo fala, nossa, mas o cara era comediante, ele fazia as pessoas rirem. Como que todo mundo ri e ele não ri? É uma tentativa desesperada de se autorregular, porque você está em profunda depressão, porque você não pode ser quem você nasceu para ser. Então já começa por aí errado, entende? Porque, e eu tô usando a palavra certa, já começa errado mesmo, porque está errado. Você bater num menino energeticamente, fisicamente, verbalmente, moralmente, psicologicamente, emocionalmente, seja o que for, você bater num menino novinho até ele endurecer e se tornar uma coisa que ele não nasceu para ser, é tão desumano quanto ele mais tarde cancelar qualquer coisa que não seja igual a ele e considerar desumano ser mulher, gay, ou pobre, ou o que quer que seja que ele desmereça. É desumano fazer isso com um menininho e é desumano transformar o menininho naquilo que ele se transforma depois, de desumanizar o outro. Então é uma constante repetição de desumanização de todos os lados. A outra coisa, a incapacidade das pessoas verem que os pais desses menininhos estão profundamente deprimidos e que, naturalmente, eles vão criar meninos deprimidos, porque, de novo, a criança aprende com a energia que ela sente. É muito mais no sentir do que no ver, pensar, agir. Sim, o que você faz diferença, o que você fala faz diferença. Só que o que faz a real transformação num ser humano é quem você é. A criança não vira aquilo que você está fingindo ser. Ela vira aquilo que você é. Se você é um homem deprimido que finge estar bem, finge estar no controle, finge ser feliz, a criança não vai estar no controle, ser feliz e blá blá blá, tudo que você finge ser. Ela vai ser deprimida e ela vai fingir ser feliz, fingir estar no controle, fingir tudo aquilo que você finge. Você vai ver um reflexo na sua frente direto de quem você é. O pai que não consegue ouvir uma coisa sem bater boca e querer ganhar razão em cima daquilo que está sendo falado. O filho vai fazer com ele exatamente o que ele faz com todo mundo. E aí vai começar a dar esses embaraços de linhagem aí, de que o filho não se entende com o pai, ou o filho copia e cola o que o pai faz e não tem personalidade nenhuma. É aí que começa a dar esses emaranhado nervoso aí. Aí o povo fala, você tem que ir no psicólogo. Tá? Sim, tem que ir no psicólogo, vá, pelo amor de Deus, vá e peça ajuda, porque pedir ajuda é fundamental para curar isso. Ao mesmo tempo em que você vai ao psicólogo e vai à terapia e que você está fazendo o tratamento que você tem que fazer para melhorar, lembra também que você não vai criar outra geração diferente. Você é quem vai trazer a mudança. Todo mundo fala assim, não, eu tenho fé na próxima geração. A outra geração só vai ter fé para entregar se você melhorar quem você é, para entregar para a próxima geração uma coisa melhor do que a que você recebeu. A mudança, ela não acontece no próximo. A mudança, ela acontece em você. E se você não muda e o próximo muda, você rechaça, como eu falei, você recusa aquela pessoa, você rechaça aquela pessoa por ter mudado e continua no mesmo lugar de sempre, reclamando que o mundo tá uma porcaria e que é com a próxima geração. Você entende? É falar bem menos, tipo, apontar o dedo bem menos e falar bem mais sobre aquilo que você tem que fazer dentro de você. Homem não fala. Você já viu isso? A quantidade de casas em que a mãe fala assim: esse homem é silencioso, meu Deus. Quem fez desse homem um homem tão silencioso? Especialmente porque existe uma questão de guerra que a gente carrega. Por exemplo, eu venho da família paterna, o meu avô paterno
Ele foi para a Segunda Guerra Mundial, ele foi passar férias na Alemanha com a mãe e o irmão dele, estourou a guerra, eles eram do sul do Brasil, alemães, tipo assim, loiro, de olho azul, 1,90 m, tipo assim, falava alemão fluentemente, porque os pais dele eram da comunidade alemã no sul do Brasil. Ele foi para lá, os caras viram alemão, porque ele falava alemão muito bem, dando sopa lá, ele ficou. Não deixavam ir embora. E aí a minha bisavó, ela foi convocada para trabalhar como enfermeira na Cruz Vermelha. Ela lixava armas para a Cruz Vermelha e por causa do pó da arma, por respirar o pó da arma, ela teve um sério problema no pulmão e morreu muito cedo depois de ter conseguido fugir da guerra e vir para o Brasil de novo. E o meu avô serviu o exército nazista para poder comer. Não é porque ele era um nazista, filho da mãe, que queria matar todo mundo, não tem nada a ver. Ou seja, isso prova que tem gente boa e gente ruim em todo lugar. E ele dizia: a guerra é contada por quem ganhou a guerra. Eu vi soldados de todas as nacionalidades fazendo coisas de duvidar. Não existe um exército que seja inteiro bonzinho, um exército que seja inteiro mal. No exército nazista tinha um monte de jovem que nem queria ser da juventude hitlerista, mas estava lá. Então, o cara que era pró a maldade estava lá. E o cara que não também estava lá, os dois juntos. Um foi mais traumatizado que o outro? Quem entendeu aquilo melhor que o outro? Quem superou aquilo? Não tem como comparar. Você consegue entender? Cada caso é um caso. Tem gente que se arrepende, tem gente que não. Tem gente que é covarde, tem gente que é corajosa. Tem gente que tem coragem para uma coisa e não tem coragem para outra. Não tem como você generalizar. No entanto, é isso que o sistema do patriarcal faz. Generaliza, enfia em caixas, tenta transformar uma infinidade de personalidades e milhões de diversidades e personalidades maravilhosas de meninos em uma só. Você não pode fazer isso, entende? Isso é totalmente desumano. Você tentar transformar todos os meninos que nascem no planeta Terra em uma coisa só. Isso não faz sentido. E o meu avô voltou pro Brasil e ele morreu quando eu era bem novinha, mas meu pai sempre conta que ele não falava sobre a guerra. Ele só falava as mesmas histórias repetidamente, que é uma coisa que acontece com muita frequência com sobreviventes de guerra. Eles não conseguem falar a respeito. E quando falam é tipo assim, as mesmas histórias repetidamente, bababá, bababá, que nem um papagaio. Porque o resto o cara não consegue nem processar. Esse é o nível de violência, de desumanização, de absurdo, entende? Tem uma palavra em inglês, outrage, sabe? É outrageous mesmo, tipo, é além da raiva, é além da fúria, é além do que você consegue expressar em palavras, além do que você consegue canalizar, do que você consegue processar. E esse vô meu era silencioso. Claro, porque ele não conseguia falar. Ele vivia na guerra, porque aquilo, né, você fica preso naquilo até que você consiga falar daquilo e tirar o peso de cima daquelas palavras e daquilo que aconteceu e você consegue processar. Ele não conseguia processar. Então ele era um homem silencioso, porque ele não tinha mais nada para falar. Ele queria falar sobre aquilo. Sabe o que aconteceu? E eu não tô entenda aí, não entenda nada do que eu tô falando aqui como um julgamento, como apontar o dedo, como diminuir, como criticar. É causa e consequência, causa e consequência. Eu acredito em causa e consequência. Então, imagina que esse vô voltou da guerra. Ele não podia falar sobre a guerra porque ele não conseguia, talvez porque as pessoas não estivessem prontas para isso, ou talvez porque ele não estivesse pronto para isso, ele não tinha linguagem, talvez, não tinha como expressar de novo. É algo que vai além de todo tipo de expressão e comunicação, e para você conseguir começar a expressar isso é muito difícil, às vezes fica num lugar muito fundo na sua alma. Muita gente morreu sem conseguir falar sobre isso. E quando falava era sempre histórias repetidas que não é exatamente o que a pessoa está tentando processar, porque o que ela quer processar realmente não é o que ela está falando a respeito, é a coisa que não tem verbo, que não tem linguagem, que não tem cognição direito para conseguir botar lé com cré, né, tipo 2 com 2. E ele precisava beber para conseguir falar sobre isso. E qual foi o tratamento que ele recebeu para essa depressão que ele tinha? Choque. Ele era eletrocutado. E aí ele ficava completamente fora de si durante meses, então ele precisava ter um sócio que trabalhasse com ele na empresa para que pudesse cobrir as costas dele quando ele estava internado. Você entende que isso não é normal? Você entende que achar que você torturar uma pessoa que já está torturada é totalmente desumano? Esse meu vô, ele devia ter ido para uma fazenda
ficar perto da natureza num lugar assim deslumbrante de lindo. Ele devia ter ficado próximo a cavalos. Ele devia ter ficado próximo de pessoas que respiram, que ensinam a respirar, onde ele pudesse andar de bicicleta, onde ele pudesse gritar, onde ele pudesse descontar a raiva dele de uma forma muito mais funcional e se autorregular de uma forma muito mais humana, através do choro, aquele choro visceral pesado, através da gargalhada de hiena, através de profissionais que pudessem fazer o que precisava ser feito sem machucá-lo, mais do que ele já estava machucado. A Dr. Edie, que é sobrevivente do Holocausto, ela fala isso de boca cheia, que ela, quando ela precisou, ela conseguiu ir para o tratamento e falar sobre o que ela tinha vivido, o tratamento era a mulher fazer peso em cima dela, fazer força, apertar ela, encurralar ela, para ela poder ser encurralada, como ela foi encurralada em Auschwitz, e reproduzir aquilo que ela tinha vivido lá. Então, essa é a primeira parte do que eu vou falar. Eu vou fazer um outro vídeo para não ficar pesado demais.